Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical com o clamor pelo sangue de Jesus. E nós já queremos convidar aqueles que podem a se colocarem de pé para que nós possamos estar realizando esse clamor, amém? Senhor nosso Deus, nosso adorado Pai, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar renovando a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa esperança, pois somos necessitados e dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, nesta manhã, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Deus. chorar aos teus pés.
Deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés, deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés. Em tudo que acontece na vida de um servo do Senhor, há um propósito perfeito. E não importa a dor, se no controle está o Senhor. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Descansarei em Teus cuidados, ó Senhor. Não me afastarei do Teu amor, sempre esperarei em Ti. E ainda que eu ande pelo vale escuro, eu estarei seguro, porque a Tua luz me guiará. Nada se compara à vida eterna, a glória do porvir. Não há nada que possa fazer-me desistir. Se a jornada árdua for, eu clamo ao Senhor
que até aqui me sustentou e até o fim irá me sustentar. Descansarei em Teus cuidados, ó Senhor. Não me afastarei do Teu amor, sempre esperarei em Ti. E ainda que eu ande pelo vale escuro, eu estarei seguro, porque a Tua luz me guiará. Porque a Tua luz me guiará. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência ao estudo das 7 cartas do Apocalipse, estudo que temos realizado todo domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos estudar sobre a carta à igreja de Tiatira. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Meus amados, nós estamos dando sequência ao estudo às 7 cartas do Apocalipse. O Senhor Jesus, ele tinha muita coisa para falar às 7 igrejas da Ásia. E por isso usou ali a vida do apóstolo João para que escrevesse aquelas cartas. E nós precisamos sempre entender que tudo que João escreveu para aquelas igrejas serve também para nós hoje, para os nossos dias. Aliás, nós temos ressaltado que o estudo das 7 cartas do Apocalipse, eles retratam toda a história da igreja. E nós entendemos que Jesus, por isso nós entendemos que Jesus, ele fala muito aos nossos corações nas cartas que João ali foi usado para escrever para essas igrejas. Nós já vimos 3 cartas, estudamos nas últimas semanas, as cartas que foram enviadas para as igrejas de Éfeso, Esmirna e também Pérgamo, e hoje nós vamos estudar a quarta carta, que é para a igreja de Tiatira. Nessa carta, o Senhor Jesus mandou que João escrevesse uma carta muito grande para aquela igreja. Para os irmãos entenderem, essa foi a maior carta de todas elas que foram escritas ali no Apocalipse, e ele precisava falar muitas coisas importantes para os irmãos, pois ele ama a todos. O Senhor nos ama. Muitas vezes o Senhor quer nos corrigir, quer nos abençoar, e assim o Senhor escreveu uma carta, a maior carta, a carta muito grande para aquela igreja, a igreja de Tiatira. Jesus, ele se apresenta para aquela igreja como Filho de Deus. Que bênção, né, meus amados? Muitos conhecem Jesus como o carpinteiro,
Muitos conhecem Jesus como filho de José e Maria, mas a igreja do Senhor, a igreja fiel do Senhor, ela conhece Jesus como filho de Deus, aleluia. O filho de Deus que está vivo e vê todas as coisas. E claro, ele viu tudo o que estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. E naquele período, nós vamos estudar isso, tinha muitas pessoas ali. Jesus olhou para aquela igreja e viu nessas pessoas coisas boas e coisas ruins, atos que agradavam a Deus e atos que não agradavam ao Senhor. Jesus viu algo naquela igreja que precisa ser corrigido, precisava ser corrigido. E o que foi? Alguns irmãos ali gostavam mais das coisas desse mundo do que do próprio Senhor Jesus. Só que é muito mais do que isso. Ali, naquele período da igreja de Tiatira, fala profeticamente da igreja papal da Idade Média. Vai de 590 depois de Cristo, nós temos situado os irmãos em relação ao período também. Ela vai de 590 depois de Cristo a 1517 depois de Cristo. Foi um período de quase 1000 anos, viu, meus irmãos? Só para vocês terem ideia, um milênio de trevas espirituais. Teve início com o bispo de Roma, o Gregório I, que começou a ser chamado Papa e que se apresentou como sucessor de Pedro. Para apoiar a posição de que o bispo de Roma, o Papa, era de fato o sucessor de Pedro, a igreja de Roma, naquele período, apresentou alguns documentos conhecidos agora como os decretos pseudo-isidorianos. Eram, na verdade, documentos falsos. Então a igreja ali coloca o Papa, né, naquele período ali, Gregório I, ele começa a ser chamado Papa e se apresenta aí como o sucessor de Pedro. É bom a gente fazer uma ressalva que os papas, né, eles não casam, né? E há também, né, uma indagação que Pedro, né, foi o primeiro papa. Nós precisamos entender que Pedro ele foi apóstolo do Senhor. Ele não tem nada a ver com esse ensino. E Pedro, né, a Bíblia indica que ele tinha esposa. Ele tinha esposa. Então já temos uma diferença aí no sentido da doutrina errônea que foi colocada naquele período, porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Meus amados, esses ensinos falsos, né, que nós colocamos aqui, eram apresentados como verdadeiros relatos dos decretos dos concílios e dos papas nos séculos anteriores. Entre esses documentos havia um chamado A Oferta de Constantino, que tinha aparecido alguns anos antes. Esse documento reivindicava que o imperador Constantino tinha sido curado de lepra pelas orações do bispo de Roma, o Silvestre I, e devido à sua gratidão, ele deu o governo da cidade e de todo o lado ocidental do império quando mudou para a nova cidade de Constantino. Os documentos, para os irmãos também entenderem, tentavam ali mostrar que o sistema hierárquico com o Papa e os bispos poderosos da época já existia aí desde o princípio da igreja. Então, durante séculos, esses documentos enganaram o povo. Mas hoje, ninguém, nem o próprio Papa, os aceita como verdadeiros. A verdade é essa. Os papas neste período, eles viviam em grande luxo, até hoje aliás, né? E muitos deles eram homens corruptos e imorais, com vidas vergonhosas. Isso se verificou especialmente naquele século, na altura em que os papas se seguiam uns aos outros em rápida sucessão. Então, numa altura ali, havia 3 papas ao mesmo tempo, cada um afirmando ser o verdadeiro papa. E em uma outra ocasião havia 2 papas, um na Itália e o outro na França. Amaldiçoaram
e excomungaram-se um ao outro. Olha só a divisão. Tudo isso aconteceu num tempo em que o Papa ele era considerado infalível. O clero via a vida dos papas e os imitava. E olha só, meus amados, e os imitava, né? Esse período, para os irmãos entenderem, é chamado de Idade das Trevas. A igreja dos papas perdeu toda a noção daquilo que era o Evangelho de Cristo. Totalmente. O clero que existia para instruir o povo era muitas vezes ignorante das coisas mais básicas da fé cristã. Nessa altura, a igreja ficou associada com a mulher na parábola do fermento, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Nós temos aprendido que as cartas da igreja do Apocalipse, elas têm uma relação, com uma ligação com as parábolas do reino de Deus no Evangelho de Mateus. Quando Jesus ele contou a parábola do fermento para os seus discípulos, essa parábola falava exatamente do período da igreja de Tiatira. Veja o que ele disse, meus amados. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Primeiro nós vamos entender, né, para que serve o fermento, para a gente entender essa revelação aqui. Se nós temos, por exemplo, meio copo de leite e nós colocamos fermento nesse copo, o que acontece? O leite vai crescer até encher todo o copo, mas como o copo ficou cheio, se nós não colocamos mais leite nele? Essa é a pergunta, hein? Como é que esse copo então ele fica cheio se não foi colocado mais leite? Ficou cheio por causa do fermento. O fermento é o que vem de fora. O fermento ele dá um falso crescimento ao alimento. Uma vez uma irmã falou assim para mim: pastor, você vai lá no culto do lar, eu vou fazer um bolo lá para você, né, para a irmã Lu, vai ser uma bênção. E é o seguinte, ó, o bolo lá é grande, é bonito, e não é por fermento não, porque tá cheio de bolo aí que é grande por causa de fermento. O meu não. Então a irmã estava ali fazendo a propaganda dela do bolo e estava, na verdade, falando uma realidade sobre o fermento. Na parábola do fermento, não foi diferente. O fermento ele foi colocado nas 3 porções de farinha e fez aquela massa crescer muito, ficando diferente de como era. Assim foi na igreja de Tiatira. Eles colocaram fermento na massa, ou seja, mudaram a palavra de Deus. Trouxeram ensinos muito errados para enganar as pessoas. Até hoje nós vemos isso, né? Nós estamos num período do ano agora que as igrejas introduzem, né, infelizmente, essas festas mundanas e acabam disfarçando isso para imitar o mundo. E aqui foi dessa forma e numa situação muito difícil por causa da idolatria. Então eles valorizaram aqui mais o pão da padaria do que Jesus, o nosso pão da vida, o nosso pão vivo que tem alimentado a nossa alma. Valorizaram mais as coisas aqui dessa terra do que a promessa da eternidade, a palavra de salvação, a palavra que nos leva ao céu, a palavra que fala que um dia moraremos com o Senhor eternamente. Essa é a mensagem da igreja, salvação. Mas os fiéis lá não aceitaram isso, pois tudo isso é fermento, é falso ensino. E o Senhor Jesus, Ele é bom, né? Ele é misericordioso e deseja nos guiar no caminho que nos leva à eternidade. Jesus nos aconselha a guardarmos dentro do nosso coração o que temos de mais precioso, que é a salvação. Não há nada mais precioso para nós do que a salvação. É guardar a salvação, mas guardar é só um dia? Não, é até quando Jesus voltar. E nós vemos aqui
nessa parábola, né, do fermento, né, a farinha, nós aprendemos isso, né, das 3 medidas de farinha. Nós aprendemos na revelação que a farinha fala da palavra de Deus que alimenta a alma do homem. O fermento é farinha num estado de fermentação. O fermento fala do mal realmente aqui. Fala do raciocínio humano, fala da filosofia, fala da teologia. Nesse período, a igreja acrescentou tantas ideias humanas que a pura doutrina, a sã doutrina, ficou completamente irreconhecível. A tradição humana passou a pesar mais do que a própria Bíblia. A igreja ficou com muito poder e subjugou o povo. A salvação, que era pela fé em Cristo, passou a depender da administração dos sacramentos. A graça de Deus deixou de ser graça. Quem não tivesse acesso aos sacramentos perdia a salvação. A igreja aproveitava esse poder para cobrar taxas para todo o serviço que fazia. Olha só, meus amados, que triste. Tiatira significa sacrifícios contínuos, é o original, o significado do nome Tiatira. E nessa época a igreja deu uma atenção muito especial às boas obras, aos sacrifícios e ao negócio lucrativo da venda das indulgências. A igreja apresentou as indulgências como uma maneira de comprar mérito diante de Deus. Eram papéis emitidos pela igreja que garantiu o perdão dos pecados e o encurtar do tempo no purgatório. Nós falamos na aula passada em relação ao purgatório, que é lamentável. O lucro era para financiar a construção do Vaticano. Tudo isso, olha só, presta bem atenção, tudo isso que foi feito aqui, essa exploração, foi usado, né, o lucro, para financiar a construção do Vaticano. Nessa carta, o Senhor Jesus fala da influência má, né, de uma falsa profetisa chamada Jezabel. Os irmãos sabem, no Velho Testamento, né, uma rainha com o mesmo nome que tentou estabelecer o culto idólatra em Israel. Ela é acusada de prostituição e feitiçaria. Além disso, aquela rainha ela usou a sua posição para usurpar o poder político e interferir na vida da nação de Israel. Vemos a atuação desta mulher aqui na vida da igreja, levando o povo à idolatria e à vida sem Deus. Ela representa, na verdade, o poder dos papas. Mas, além de ter um controle forte sobre a vida da igreja, os papas procuravam também controlar o Estado. Na Europa, por exemplo, onde o sistema feudal existia, os papas procuravam dominar os reis e os imperadores, ameaçando-os com excomunhão, e eles seriam excomungados da igreja se não aceitasse a vontade deles. Era uma ameaça, né? Aqueles que falaram contra a corrupção da igreja foram silenciados pela Inquisição, que foi um tribunal estabelecido pela igreja para destruir tudo que era contra a doutrina papal. Era o meio de calar aqueles que falavam contra as vidas pecaminosas do clero, diziam que era tempo de voltar à fé do Novo Testamento. Muitos servos sofreram, viu, meus amados, e outros morreram pela fé, entre os quais eram os pré-reformadores da igreja. Valdo, né, traduziu o Novo Testamento para o francês, né, para o povo, e anunciou o evangelho puro. Os seguidores dele foram os valdenses, né, que espalharam a boa nova com coragem, sofreram muita perseguição. Então nós vemos isso muito na igreja, né? Cliff, que é conhecido como a estrela, né, de manhã da Reforma Protestante, ele traduziu a Bíblia para o inglês e ele denunciou a corrupção da igreja, né? Hus, né, em Praga, falou contra os erros que havia na igreja, foi queimado vivo. Savonarola, né, um monge dominicano italiano, denunciou as vidas corruptas do clero, focando especialmente a vida do Papa Alexandre VI.
ele foi excomungado e queimado vivo por heresia, né? João de Ezel, que era professor ali na Universidade de Erfurt, na Alemanha, e que tinha aprendido muito, né, de um movimento chamado os Irmãos da Vida em Comum, e chamado por alguns a Luz do Mundo, ensinou a doutrina de justificação antes de Lutero e foi condenado por heresia contra a doutrina papal e morreu na prisão. E mais tarde, Lutero lamentou por não ter lido mais cedo as obras de Ezel. Resumindo, meus amados, os fiéis desse período são os pré-reformadores e os que se converteram pela fé em Jesus. Esses irmãos, como nós vimos, eles não permitiam que a fé viva morresse em suas vidas. Conservaram a doutrina dos apóstolos, não aceitaram de jeito nenhum a falsa doutrina instituída pela Igreja Romana, que é adoração a imagens, salvação pelas obras, Maria como mediadora entre Deus e os homens e tantas outras. Eles não aceitaram isso, a igreja fiel não aceita. Como aquela igreja, nós também amamos ao Senhor de todo o nosso coração. E nós entendemos que o Senhor precisava corrigir algumas coisas naquela igreja, mas ele também viu coisas boas na igreja de Tiatira. Havia ali alguns irmãos remanescentes, havia ali alguns que faziam atos que agradavam a Deus. E esses pré-reformadores foram, na verdade, os irmãos que agradaram a Deus, né? O que de bom Jesus viu naquela igreja? Eu vou ler um pedacinho da carta aqui para vocês entenderem. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor. O texto base da nossa aula. O Senhor Jesus viu como muitos irmãos agiam e se alegrou muito, mas muito mesmo. E ele viu que no meio deles havia algo muito especial. E o que era mesmo? O amor. Mas o amor por Jesus, a fidelidade pelo Senhor. Era esse o amor que eles tinham. Eles eram fiéis ao Senhor. Esses pré-reformadores, eles não deixaram corromper a fé viva que estava no coração deles. Meus amados, terminando a carta, como em toda a aula, nós destacamos uma promessa que o Senhor fez a cada igreja. Em cada carta o Senhor deixa ali uma promessa. E terminando essa carta de Tiatira, o Senhor Jesus deixou uma linda promessa para todos aqueles que vencerem. Mas vencer o quê? O que o Senhor está dizendo? Que promessa é essa para aqueles que venceram, para aqueles que vão vencer? Mas vencer o quê? Vencer a mentira, vencer a desobediência, vencer os falsos profetas, vencer os falsos ensinos, vencer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a promessa para esses é: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Em breve veremos a sua glória. Em breve vamos morar para sempre com o Senhor Jesus na eternidade. Aleluia! Como Jesus falou à igreja de Tiatira, Ele nos fala com amor, Ele sempre tem o melhor para nós, Ele nos ensina, Ele nos corrige como um pai que ama os seus filhos e quer que permanecemos em seu caminho. Jesus deixou o Espírito Santo para sempre nos lembrar de suas palavras. Por isso, termina a carta nos dando outro conselho maravilhoso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao grande eu sou, ao nosso Deus, e somente a Ele o nosso louvor. Somente ao Deus único e verdadeiro o nosso louvor, o grande eu sou. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor. Adorarei
Glória a Deus, meus amados. Que bênção maravilhosa esse estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Tem sido uma grande vitória para nossas vidas. Nós podemos estudar juntos essas cartas, ver a história da igreja e ver o Senhor falando aos nossos corações. Na próxima semana, a carta à igreja de Sardo. Nós vamos já estudar a 5ª carta. E aí já faltam 3 cartas para nós encerrarmos esse período de estudo que tem sido maravilhoso em relação às 7 cartas do Apocalipse. Feche teus olhos, nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, glorificamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome. Tu és santo, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és o único. E nós Te louvamos porque a fé viva, mesmo em meio às lutas que temos passado, tem se mantido, Senhor, viva em nossos corações. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.